마우수 예수아티 레나우 레상레야 디쿠베테 필라티 에산단다 네자메야 레나히메테야 미자합나메야 아제골 베실 미즈몰 하누카 하미즈베야 아제골 베실 미즈몰 하누카 하미즈베야. Shalom, crianças, tudo bem? Eu sou a Morá Eliana e agora é a hora da história. A história de hoje se chama 9 Colheres e é uma história da festa de Hanukkah. 9 colheres, uma história de Hanukkah. A família inteira se deliciara com os famosos latkes da Oma. Até a última saborosa migalha e as crianças terminaram de brincar de jogo de dreidel. A última noite de Hanukkah estava terminando. As chamas da grande menorá de prata já iam se apagando, mas as luzes no pequeno e estranho objeto ainda alumiavam brilhantes. Sara, a netinha caçula, subiu no colo de Oma. "Conte-nos a história da menorá das crianças", ela disse. Sim, sim, conte-nos a história", pediram as outras crianças que se reuniam num círculo aos pés da Oma. Embora os adultos estivessem prontos para partir e já segurassem os agasalhos das crianças, eles se sentaram para esperar até o fim da história. Era no inverno, antes do fim da guerra. Oma começou. Um tempo tristonho e frio. Certa manhã, bem cedo, Leia se encarapitou no meu beliche e me cutucou até que eu acordei. "Mina, Mina", ela chamou. "Shh", eu disse. A gritaria estridente que nos acordava todos os dias ainda não começara e as outras mulheres exaustas ainda estavam dormindo. "Está nevando, Mina", Leia sussurrou. "Venha ver como está bonito lá fora." Havia 7 crianças no nosso barracão, mas eu me sentia mais próxima de Leia, disse Oma. Talvez porque ela fosse a mais novinha, só tinha 4 anos. Apesar do frio, eu saí do meu beliche e caminhei com a excitada menininha até a única saída do nosso barracão. E de fato, flocos de neves brancos e pesados caíam do céu enevoado. A neve cobria o solo nu em volta do barracão e pequenos montinhos brancos enchiam as malhas da cerca eletrificada que rodeava o campo. A torre de vigia parecia um gigante nublado, disse Aaron, lembrando-se da história do ano passado. Sim, Oma disse, mas a luz malvada do seu holofote estava atenuada pela neve. É bonito, eu disse a Leia, mas agora você precisa voltar para a cama, ainda é noite. Levei-a para o meu beliche e ela se aninhou entre mim e Hazel, minha companheira de beliche. Leia logo adormeceu, mas tínhamos acordado Hazel. É a primeira neve do inverno, eu lhe disse. Hazel assentiu. Já é Kislev, logo chegará Hanukkah. Mesmo sem calendário, Hazel sempre sabia que data era
e lembrava-se de quando exatamente caíam os feriados judaicos. As crianças deveriam ter uma menorá, Hazel disse. Mas como? Perguntei. Eu poderia fazer uma, Hazel respondeu após alguns momentos. Eu poderia fazer uma, de colheres. Hazel tinha sido uma artista antes da guerra. Ela era tão jeitosa com as mãos. No campo de concentração, ela trabalhava no quarto de costura, consertando os uniformes dos guardas nazistas. Às vezes, ela conseguia esconder uma agulha e linha o suficiente para consertar os trapos que nós vestíamos. Se alguém fosse capaz de achar uma maneira de fazer uma menorá, certamente seria Hazel. Benny, o neto de 10 anos da Oma, falou. Hazel disse que ia precisar de 9 colheres, certo? Isso mesmo, Benny, disse Oma. E no campo, as colheres eram valorizadas como ouro. Quando nós chegamos lá, cada um recebia uma tigela de metal para a sopa rala e os restos de comida que nos eram dados. Mas arranjar uma colher era problema nosso. Quem tivesse uma era capaz de raspar até a última gota de alimento. Então, como é que poderíamos juntar 9 preciosas colheres para fazer uma menorá? Você tinha uma colher, Oma? Perguntou Sara. Ela sabia a resposta, mas gostava de fazer esta pergunta toda vez que sua avó contava a história. Sim, eu tinha. Eu a levava comigo para onde quer que fosse e até dormia com ela à noite. Oma fechou os olhos, recordando-se. Então, você teve uma grande ideia, Arão disse orgulhosamente. Oma continuou numa voz suave e trêmula. Eu disse, Hazel, se você partilhar comigo a sua colher na hora das refeições, eu lhe darei a minha colher para a menorá. Claro que vou partilhar, disse Hazel. Agora nós já temos uma colher. E bem naquele momento, ouvimos alguém batendo no fundo do nosso beliche. Miriam nos ouvia conversando. Hindel e eu vamos partilhar uma colher, sussurrou. Oma levantou os 2 dedos. Agora nós tínhamos 2 colheres. Mas vocês precisavam de mais 7 colheres para a menorá, disse Arão. Pois é, concordou Oma. Naquela manhã, andando pelo chão escorregadio, a caminho da fábrica onde eu trabalhava, vi um pedaço de metal brilhando na lama. Era uma velha colher torta, um milagre. Como centenas de mulheres passavam por ali todos os dias, não havia como descobrir qual a pobre alma que deixara cair. Agora nós tínhamos 3 colheres. Naquele anoitecer, quando estávamos em fila para conseguir um pouco de comida, Hindel se aproximou de mim por trás e rapidamente colocou alguma coisa na minha mão. Era uma linda colher de prata. Ela estava no bolso de um terno. Ela falou baixinho. Oma respirou fundo e continuou. Vejam, o serviço de Hindel era remexer montes de coisas valiosas para os guardas.
coisas que eles tinham tirado de nós assim que chegamos ao campo: joias, roupas, pentes e até retratos das nossas famílias. Hindel podia ter arranjado problemas terríveis por trazer-nos qualquer coisa, mas ela queria ajudar com a menorá. Agora nós tínhamos 4 colheres. Naquela noite fria, quando nos juntávamos para aquecer uns aos outros, Miriam se inclinou e empurrou 2 pedaços de metal para dentro de meu beliche. Eu os senti na escuridão. Eles eram enferrujados, os cabos rachados, mas eram colheres. Onde você as conseguiu? Perguntei espantada. Miriam olhou em volta receosa. Antes de responder, eu as achei no lixo. Miriam trabalhava na cozinha. Se a tivessem apanhado tirando colheres ou qualquer coisa do lixo, ela teria sido severamente castigada pelos guardas. Os olhos de Oma brilhavam de lágrimas. Agora ela já tinha 6 colheres. Alguns dias mais tarde, Leiba, uma mulher que acabara de ser mandada para o nosso barracão, trouxe 2 colheres mais, quase novas. Ficamos pensando como ela teria descoberto sobre a menorá. Será que os guardas também sabiam? Será que tirariam as nossas colheres? O que eles fariam conosco? Não se preocupem, disse Leiba. Todas as mulheres do campo sabem sobre a menorá, mas isto ainda é segredo para os guardas. Leiba nos contou que ela lavava a roupa e limpava a casa de um dos guardas. Por fazer isto, ele lhe oferecia um pouco de comida a mais. Embora ela, como todos nós, sentisse fome o tempo todo, ela lhe disse que em vez de comida, queria colheres. Agora tínhamos 8 colheres. Sara levantou 8 dedos e disse: vocês ainda precisam de mais uma colher. Isso mesmo, disse Oma. Faltavam só 2 dias para Hanukkah e nós ainda precisávamos de mais uma colher para a menorá. Nós ficamos pensando o dia inteiro sobre isso enquanto trabalhávamos. Cochichávamos sobre isso enquanto tomávamos nossa sopa aguada e pão velho. Matutávamos a respeito, deitadas sobre as tábuas duras que eram nossas camas. Antes de adormecer naquela noite, pedi a Hashem que, por favor, nos mandasse mais uma colher para a nossa menorá. Finalmente, na última noite antes de Hanukkah, uma jovem mulher que nunca havíamos visto antes nos trouxe uma colher tosca feita à mão. Ela era de minha irmã. Foi só isso que ela disse. Agora tínhamos 9 colheres. 9 colheres, murmurou a pequena Sara, sonolenta. Cedinho na manhã seguinte, Hazel me acordou delicadamente. Olhe, sussurrou ela. Bem ali entre nós duas, no nosso beliche, estava uma menorá para as crianças. Hazel tinha torcido os cabos das 9 colheres para formar uma base que ela espetou num pedaço de madeira para ficar levantada, segurando os cabos uns nos outros. E ela virou as partes redondas e côncavas para cima e para trás para apoiarem as chamas. A colher, que era o shamash, podia ser tirada para acender as outras e depois colocada de volta na base torcida. As mulheres acordaram
ansiosas para ver o trabalho das mãos de Hazel. Elas se aglomeraram em volta dela, espantadas e encantadas com a pequena menorá. Naquela noite, quando parecia seguro, Hindel reuniu todas as crianças no espaço que havia na frente do nosso beliche. Miriam encheu a primeira colher com a gordura que ela guardara da cozinha. Hazel enrolou 2 pavios com os fios de algodão que ela trouxera do quarto de costura. Com um dos fósforos que eu consegui de um trabalhador da fábrica, eu acendi o chamache. Nós sussurramos as bênçãos juntas, todas as mulheres e as crianças também. Elas prenderam a respiração quando peguei o chamache para acender a primeira luz de Hanukkah. Oma sorriu. Era o nosso milagre de Hanukkah particular. Durante 8 noites, nós acendemos as chamas da nossa menorá e as crianças tiveram um Hanukkah para relembrar. Eu vou lembrar, Beni disse suavemente. Eu vou lembrar sempre, disse Aaron. Oma abraçou a sonolenta Sara e a carregou até as luzes de Hanukkah. Encantadas, as outras crianças se levantaram e ficaram bem quietinhas ao redor da preciosa e pequenina menorá de muito tempo atrás. Olhe, Oma! A voz de Sara estava cheia de espanto. As chamas da menorá das crianças ainda estão ardendo. Hag Sameach, crianças! E agora eu quero convidar vocês a acender as luzes de Hanukkah comigo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu להדליק נר של חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של Nove Colheres é baseado num incidente real que ocorreu em um campo de concentração nazista pouco antes do fim da Segunda Grande Guerra. Uma dessas sobreviventes do Holocausto guardou a pequena menorá consigo e ela chegou aos Estados Unidos da América no final de 1940 e contou essa história em uma entrevista. Este tocante relato de Mesirat Nefesh, auto-sacrifício para o cumprimento de uma mitzvah, está longe de ser o único da sua espécie. Repetidamente, sobreviventes relatavam que prisioneiros sacrificavam o pouco alimento ou sono que tinham, ou se arriscavam a perigos inimagináveis pela oportunidade de rezar, de um livro de orações proibido, de colocar um par de tefilins que de algum modo conseguiu ser introduzido no campo ou de observar um ceder de Pêssar. Mesmo no indescritível horror de suas vidas, inúmeros homens e mulheres judeus se atinham à sua fé em Deus e depois da guerra continuaram a formar famílias judias devotadas à observância da Torá. Realmente, as chamas da menorá das crianças ainda estão ardendo.